Começa agora, Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Tal, o seu podcast que leva até você bate-papos agradáveis, onde a gente aprende, onde a gente se emociona, onde a gente conhece a vida de várias pessoas, mas principalmente o trabalho que essas pessoas fazem. E hoje eu estou com uma mulher aqui na minha frente que é um exemplo de profissional, um exemplo de ética, de correção e de voluntariado. Eu estou falando da Sueli Lopes Teles. A Sueli está à frente do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Há 2 anos e 4 meses, vai fazer 2 anos e 5 meses, que ela está na gestão dessa grande instituição e com muitas novidades. E qual é o peso do Hospital Alfredo Abrão para Mato Grosso do Sul? O Hospital Alfredo Abrão primeiro leva o nome de um profissional, de um médico que fez história, né? Eu tive a oportunidade de ter sido operada por ele, eu tive câncer aos 13 anos de idade, então conheci o Dr. Alfredo Abrão, tive essa honra, conheci a equipe dele, operei no Hospital do Câncer em São Paulo e assim, eu acompanho o trabalho do Hospital Alfredo Abrão aqui. E o que a Sueli faz junto com todo o conselho, com toda a diretoria, e que vale dizer é um trabalho voluntário, por isso eu ressaltei logo no início, é impressionante. E a gente vai conhecer juntos agora um pouco mais do Hospital Alfredo Abrão. Aquele que você passa, muitas vezes não imagina o que acontece lá dentro, mas tem histórias de superação, é histórias de vida. E é isso que é importante. Seja muito bem-vinda, Sueli. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigada, Carmen. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando do hospital, né? Esse hospital que tem feito muito pela oncologia sul-mato-grossense. Então, é uma honra estar aqui no seu programa, nesse podcast. O Obrigada. hospital, ele passou por um período de muita turbulência um tempo atrás. Estava lá. Você estava lá, Eu sou né? conselheira desde 2011. Foi um grande escândalo, desvio, houve uma investigação. Eu sei que, inclusive, aquelas mulheres, as moças que ficam pedindo para as pessoas, ligando para as pessoas, né, um trabalho, olha, você pode colaborar com o Hospital Alfredo Abrão, eram xingadas. Eu me lembro de mulheres assim tendo estresse mesmo por conta do que elas ouviam ao telefone, né? Antes da gente falar desse momento maravilhoso que o hospital está vivendo, eu quero que você recupere, porque para muita gente ainda há aquela realidade que aconteceu no Hospital do Câncer Alfredo Abrão. O que que houve naquele momento? Bom, naquele momento, o Hospital do Câncer, eu já era conselheira, junto com um time até bom, entendeu? Na realidade foi assim, foram momentos difíceis, porque a nossa diretoria, nós somos todos voluntários. Tudo é voluntário, Todo né? o conselho curador é voluntário. Uhum. E o que aconteceu? O doutor Adalberto Silfi, ele era o diretor-geral do hospital. Médico também que me operou, excelente Médico, profissional. excelente profissional, que atendia muito no hospital. Sim. Só que é uma escolha, entendeu? Ou você vai ser diretor-geral e não vai receber, Uhum. entendeu? Você até pode atuar como médico, mas você não pode ter salário. E aí foi levantado que ele recebia muito, como pelas cirurgias que ele fazia. Sim. Mas ele recebia muito e eram salários altos, não só ele, como a filha dele, que Uhum. era administradora do hospital, né? Então, todo esse escândalo envolveu isso, entendeu? Certo. A empresa Silf, né? E aí é como se eu estivesse recebendo salário hoje, né? Então foi tudo isso. Foi um escândalo, envolveu o Fantástico, envolveu muita Sim, muita coisa. gente lembra dessa Foi história. difícil para a família deles, depois ainda a filha dele teve câncer. Sim, E foi uma história que manchou muito o hospital. Eu exato. vou te falar uma coisa, eu fui vice-presidente do Hospital do Câncer em 2021, a partir de 2021. E mesmo quando a gente fazia uma coisa boa, tinha aquela vírgula, porém, É. a Uma máfia do câncer, mancha, uma né? mancha. Até hoje, eu vou te falar, quando você fala do telemarketing, o Uhum. telemarketing chegou a arrecadar, naquela época, 500 e poucos mil reais arrecadava por mês.
Até hoje nós arrecadamos aí 190, mas chegou a arrecadar 50.000, 20.000, entendeu? Tamanho descrédito por conta Tamanho dessa mancha. descrédito que foi a mancha do hospital. Uhum, Foi muito uhum. difícil. Sujar o hospital é muito rápido. Limpar leva muito Demora, né? tempo. Demora, Leva né, muito Sueli? tempo. E aí, como foi feito esse trabalho de reconstrução da imagem? Porque vocês tinham que continuar trabalhando, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todo o corpo clínico administrativo. Eu acredito assim, os novos presidentes que vieram foram Sim. muitos bons presidentes, né? Nomes relevantes. Então, eles já vieram nesse trabalho de Já querer imbuídos dessa de missão, né? limpar o nome do hospital, né? Uhum. Então, já veio vindo isso. Quando eu assumi o ano em 2024, eh, ainda tinha essa coisa, entendeu? Qualquer coisa que tinha de denunciazinha, o Ministério Público vinha em cima. E aí a primeira coisa que eu fiz depois de tomar posse, eu fui falar com o promotor, Uhum. entendeu? Responsável pela fundação. Eu falei, o que fazer para virar essa página? E ele disse assim: Sueli, você precisa ter posicionamentos, entendeu? E fazer algo que seja marcante para o hospital. Foi aí a ideia de quando eu assumi, eu falei: quer saber de uma coisa? A primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse terceiro andar, Uhum. entendeu? E aí que veio essa história de fazer um SUS com qualidade de particular. Aliás, esse é o mantra do hospital, né? É a frase repetida lá dentro: o SUS com qualidade de particular. Foi assim, então o hospital investiu, nós tiramos 1 milhão de reais, nós fizemos um empréstimo com toda a aprovação do conselho curador, do conselho fiscal, com toda a prestação de conta rigorosa junto ao Ministério Público, ao portal da transparência, e fizemos esse terceiro andar. Lindo, bonito, entendeu? E foi aí nós viramos a página, entendeu? E Foi mostramos. esse que eu fui na inauguração? E No foi terceiro esse que andar? você fez toda a Ai, que inauguração que legal. você fez. Com isso, nós viramos a página, Uhum. entendeu? A partir de agora, nós vamos reescrever a história. É E isso. nós temos feito isso. Nós estamos reescrevendo a história dia após dia, andar por andar, equipamento a equipamento. Cada história, cada paciente é mostrar que ele tem valor. E é muito difícil lidar com uma doença tão grave quanto o câncer, né? Primeiro, há um preconceito ainda grande, e eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade que eu recebi o diagnóstico de câncer, câncer na perna. Aliás, até hoje roda uma lenda urbana aí de que eu não tenho uma perna. Tenho, tá? As duas, né? As pessoas falam, ai, a Carmen não tem uma perna. Quando eu trabalhava na TV Morena, jornalista, não, tenho as duas pernas, graças a Deus. Não sei como é que surgiu essa lenda urbana. Porém, é um tratamento doloroso. Claro que hoje a informação circula, você tem acesso, a medicina evoluiu tremendamente. Porém, Muito. naquela época, quando eu tinha 13 anos, era uma sentença de morte. Mas ainda as pessoas Ainda há sentem. isso, Sueli, o baque Muito, psicológico de receber a muito. notícia do médico: você está com câncer. A pessoa fala, eu vou morrer. É o primeiro A pensamento que vem. primeiro pensamento da pessoa, eu vou morrer. E pior, e vou ser tratado no SUS. Eu Aí não, acaba, eu né? não tenho um Uhum. convênio, eu não tenho nada, e vou ser tratada no SUS. E aí que eu gosto de tranquilizar as pessoas com relação a isso. Que o Hospital É, Alfredo Abrão o Hospital Alfredo Abrão é outra história. porque assim, o mesmo tratamento que você vai ter no privado são os mesmos médicos que estão lá, cara. Incrível, né? Eles estão lá, são os mesmos médicos que atendem É em 100% qualquer SUS? hospital. Hoje nós somos 99% SUS, 1%, porque que acontece? A bracterapia só nós O fazemos. que que é bracoterapia? É aquele aparelho que ele faz como se fosse uma radioterapia, mas ela é local. Ah, sim, Então, ela é mais para câncer de colo uterino, perfeito. tá? Então, Então ela ela vai vai específico, ali. vai Uhum. ali. E é só nós que temos no estado. Então, não tem como Nem não. hospital particular tem. Não, não tem ainda. Que loucura! Nós somos os únicos. Que maravilhoso Como saber que hospital é pelo também, SUS. nós A não gente quer temos mais hoje equipamentos. iodoterapia no estado, nem particular. Nós vamos trazer para o Hospital do O Câncer. quê? Qual A aparelho? iodoterapia, que é Iodoterapia. tratamento para cabeça e pescoço.
né, de cirurgia de cabeça e Que pescoço. maravilha, gente. Bom, vamos explicar como funciona o Hospital do Câncer. Vocês têm o Hospital do Câncer Alfredo Abrão. São mais de 500 colaboradores, né, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, cozinha, tem toda uma estrutura administrativa. E só no ano passado, ouçam só o número, né? É, 230.497 procedimentos foram realizados no Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Em média, 19 mil atendimentos por mês. E aí é uma instituição filantrópica que tem aí aporte tanto da Prefeitura de Campo Grande, quanto do governo do Estado e também do Ministério da Saúde. Governo O federal, governo federal tripartite, né? precisa, é tripartite, né? Precisa. Vocês estão. São quantos andares? Vamos explicar essas inaugurações que estão sendo feitas no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, que vira e mexe, a gente tem aí notícia, como, por exemplo, a mais recente foi a Famílias do Agro, né? Inaugurado ali o andar, O quinto o andar. quinto andar, que teve famílias de empresários ligados ao agronegócio que se uniram e fizeram uma doação que viabilizou, essa doação viabilizou a conclusão do quinto andar, é isso? O nosso conselho curador, ele é composto assim por homens do agro, homens empresários, homens sindicalistas, pessoas da maçonaria, Uhum. né? E tem lá presidente do Sicredi, tem lá vários pecuaristas, homens do agro, e tal. Então eu sempre falava para eles do meu sentimento de querer ter esse andar do agro, me baseando justamente em Barretos, que o agro é Sim. forte A lá, economia do os estado, né? leilões. Não, mas Barretos, assim, os leilões são Sim. feitos. O nosso estado manda muito recurso, entendeu? Para fora do estado com relação ao Hospital do Câncer. Então eu sempre questionei isso. Não que eu não entenda que eles são referência aí Claro. nacional, são a expertise deles, mas por que não ficar um pouquinho aqui? Então eu sempre questionei muito eles. Então o ano passado a gente bateu assim muito nos sindicatos. Eu fui para até na Dinapec, para você ter uma ideia. Nós falamos com todos os sindicatos sobre como fazer um leilão para ajudar o Hospital do Câncer e Perfeito. ter um andar do agro. O primeiro pensamento era esse. E aí surgiu o seguinte: nós reunimos algumas pessoas, começamos com 3 pessoas lá no Sindicato Rural. E por que não fazer? Primeiro, eu pensei assim: vamos fazer uma cota ouro, prata e Hum. bronze. Mas aí, conversando com o Rui, com o seu Pércio, vamos fazer não. 15 bezerros. Uhum. Entendeu? E aí surgiu essa coisa do agro e generosamente 25 famílias prontamente se uniram para doar esse andar. Então foram 50 mil reais em 4 parcelas, 12.250 aí Em cada mês, em cada um dos cada 4 meses. mês, nos quatro E meses, levantou esse 1.250.000. 250. E aí terminamos, né, finalizamos esse andar, lembrando que o prédio ele já está 70% pronto, São né. quantos andares ao todo? Ao todo são 9, porque tem o 9. subsolo, que foi da época da Casa Cor Lembro. ainda. Depois nós fizemos o térreo, que é um ambulatório que funciona hoje os consultórios. O primeiro andar que vai ser um centro cirúrgico, de 8 salas cirúrgicas, CME, e salas amplas. Eu sou apaixonado pelo centro cirúrgico que vai ser feito. O segundo andar, que é a UTI, que já Uhum. está sendo feito, vai ser inaugurado final de Para maio, quantos leitos essa UTI? mais 20 leitos de UTI. 20 leitos. Totalmente moderno, entendeu? Não, as fotos são incríveis, assim, o projeto é muito E aí o bonito. que está pronto? Está pronto a ala de internações adultas. Isso daí já acabou. Então são assim, nós inauguramos primeiro o terceiro andar, que Uhum. você esteve presente, 32 leitos. Depois inauguramos, setembro do ano passado, o quarto andar, mais 32 leitos. E já inauguramos agora o quinto andar, num total de 96 leitos. 96 leitos modernos, entendeu? Ele é lindo e isso faz com que o paciente tenha dignidade de tratamento.
Eu falo que o ambiente em que você está, quando você entra, primeiro, você tem que entrar num hospital, o seu psicológico já muda. E quando você é o paciente, muda mais ainda. Você sabe que vai passar por um tratamento invasivo, doloroso, que leva tempo, com grande ponto de interrogação, como é que seu organismo vai reagir, como é que os médicos vão me tratar, o que vai ser de mim? Vou precisar parar de trabalhar ou estudar? O que vai acontecer? Quando é uma mãe levando um filho, né, é mais angustiante ainda, porque se a Sim, gente muito pudesse, a gente mais. trocava de lugar, mas não Sim. pode, a gente tem que estar lá. E aí, quando você entra num hospital e é recebido por um ambiente preparado do jeito que é, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que dá para mostrar aqui. Veja só, aqui é um quarto, né? É um É um quarto. quarto do hospital. Veja só, gente, é o máximo de hospital particular, tá? Você tem poucos hospitais particulares no Brasil que têm essa qualidade. Então, isso é que é oferecido no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, sistema SUS, né? Então, já colabora com o tratamento. Você tem a Autoestima, né? autoestima. Poxa, eu vou ser bem tratado, eu vou poder dormir numa cama confortável, eu vou poder, quem estiver me acompanhando vai poder ficar numa cadeira, numa poltrona confortável. Isso já é um meio caminho andado para o Eu vou poder tratamento, Sueli? guardar, a minha família vai poder Exato. guardar as coisas no frigobar, eu vou poder assistir uma televisão, ou o meu familiar que está me acompanhando vai poder assistir uma Sim. televisão, né? Eu falo que é o mínimo, né? Uhum. Que a gente pode oferecer para um paciente que descobre que tem câncer e acha o seguinte: eu não tenho nada. É, O que que eu vou fazer é. agora? Eu estou nas mãos das Eu pessoas, estou né? nas É. mãos das pessoas. Eu acho que a primeira coisa que parte, antes de mesmo de chegar, da internação, vem a questão da humanização. Sim. Entendeu? Como é que eu vou ser tratado? Como eu estou sendo tratado? E é uma coisa que tem esse diferencial, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Vocês fazem cursos? Como é que vocês preparam os funcionários, os colaboradores, É, para justamente esse foco da primeiro, humanização? assim, na seleção dos colaboradores, ele precisa ter o perfil de acolhimento. Uhum, Ele precisa ter o perfil de uma pessoa de uma pessoa que vai acolher, sabendo que o hospital é um hospital totalmente humanizado, entendeu? Então ele precisa ter esse perfil para trabalhar lá. E depois disso, o nosso pessoal ele é muito carinhoso. Sabe o que mais me move, assim, às vezes que eu fico comovida, às vezes falece um familiar, alguém uhum, falece, e a pessoa volta para agradecer, para falar do carinho com que aquele paciente foi tratado. Seja da pessoa da limpeza, uhum. da menina da Da portaria, recepção. entendeu? Do porteiro ou dos atendentes, como os médicos, enfermeiros, todos eles. Gente, às vezes eu chego lá, que eu gosto de andar no hospital, e eu fico comovida com o meu pessoal. Eu fico comovida por ver no carinho, uma palavra de conforto, uma oração, independente da Uhum, religião, mas eles fazem. Entendeu? Eles fazem uma oração, mostra, tenha força, vai dar certo, sabe? Aquele carinho, uma massagem no pé. isso faz eh, toda a Isso diferença. faz toda a Toda, diferença, toda, toda a sabe? diferença. Teve um paciente uma vez, o Carme, que mexeu muito comigo, uma senhora até recentemente, que ela me disse assim: vocês não cuidaram só da minha doença, vocês cuidaram de mim como ser humano. Eu vi isso, não Sabe? tem Ela já pagamento no estava na mundo, né? remissão, né? Uhum. E quando eu a conheci, quando era vice, e ela me abraçava agora, que ela falou: agora eu vou viajar com a minha neta. Ai, Entendeu? Eu vou para a bonitinho. formatura da minha neta, isso, aquilo, e chorando. E saber disso, que as É. pessoas cuidam com tanto carinho. Às vezes eu chego lá na quimioterapia, eles estão lá fazendo massagem nos pés das pessoas, entendeu? Dos pacientes. Então, isso move a gente. E a quimioterapia, não sei como é que está hoje, mas é um processo que mexe, né, com o estômago. Você tem Passa mal, passa né? mal, Tem muito enjoo, muito né? enjoo. Então, assim, é um tratamento bastante eficaz, mas muito invasivo, né? Assim, mexe muito com Sim, você. tratamento difícil. Difícil. E eu repito, né, sempre com aquela dúvida, como o meu corpo vai reagir, né? E aí você tem que estar com a cabeça boa. Estando num ambiente acolhedor, com toda essa estrutura pensada para te tratar bem, nossa, é uma bênção, realmente. Autoestima é tudo. Eu É sempre falo para os autoestima. pacientes,
cabeça boa, porque a autoestima é tudo. Eles precisam Sueli, disso. além do quinto andar, vamos continuar explorando aí o hospital. Quais são os outros Bom, andares? aí nós inauguramos o terceiro, o quarto e o quinto, que já estão prontos e Funcionando a pleno vapor. funcionando a pleno vapor. O quinto ainda não, que a gente vai começar Sim, agora, né? sim, sim. Mas o terceiro e o quarto, superlotação, né? São bem todo vapor. E agora nós vamos o agro, no dia da inauguração, o que Do quinto aconteceu? andar. Vieram novas famílias. E algumas famílias também que doaram, quiseram doar de novo. Então, eles lançaram o sétimo andar, Uhum. que começa o sexto e o sétimo. O sexto andar são 32 leitos de internação pediátrica, que hoje o hospital não tem ainda. Nós não trabalhamos com a pediatria, só com radioterapia infantil. Perfeito. E o sétimo andar é a parte de quimioterapia, transplante de medula, que vai ser, tem uma brinquedoteca, consultórios, um restaurante, Então, o salas de sétimo andar é aula focado na pediatria, na no público pediatria. infantil. Ele tem 5 leitos de isolamentos, Uhum. todo preparado para fazer o transplante de medula óssea. Então, assim, é um andar, né, que eu falo que quando é criança mexe com o emocional Ai, da gente, demais. né? Nossa, demais. Então, agora eles lançaram, e já tem data para inaugurar isso, viu? Quando? Setembro. Eu fiz um acordo com o agro que setembro, final de setembro, nós vamos inaugurar esse sétimo andar. Que maravilha. Sueli, vocês vão receber um acelerador, né, nuclear, me explica? Acelerador linear. Linear, acelerador linear, que vai fazer uma revolução no tratamento do câncer. Explica para gente o que é esse acelerador e onde ele vai ser montado e qual toda a logística de obra, inclusive, para montar esse acelerador. Bom, o acelerador linear é um aparelho de radioterapia que faz radioterapia. Nós não, a princípio, nós tínhamos pedido para o Ministério da Saúde uma substituição do nosso acelerador, porque o nosso estava obsoleto, Uhum. temos que comprar peças fora do país, tal, a gente tem que fazer estoque de peças. Mas aí, o Ministério da Saúde, ele viu que o Hospital do Câncer, nós fazemos, para você ter uma ideia, nós fazemos 120 radioterapias por dia. 120. São 120 pacientes Que que maravilha, nós gente. atendemos por dia. Então, substituir ele agora seria assim: Uhum. parar a radioterapia para Sim. colocar, para adaptar e colocar o outro. Então, o Ministério da Saúde Não entendeu pode parar a que não radioterapia. poderia, porque da Claro. outra vez aconteceu isso, parou 1 ano e 2 meses, quando foi Nossa. colocado esse atual. Então, o Ministério da Saúde entendeu que, pelos nossos números, nós poderíamos ter esse que nós ganhamos e depois de instalado, nós poderíamos ter mais um outro, entendeu? Então, o que que aconteceu? O Ministério da Saúde, nós conseguimos, são 9,5 milhões. Nós tivemos que fazer uma contrapartida de 1.139.000 reais, que foram doados pela Receita Federal. Esse aparelho, quem conseguiu destravar todo foi o deputado Geraldo Rezende, e Uhum. precisa falar sobre isso, que não tem como, Sim, porque claro. ele ajudou muito a Não, é muito destravar importante dar isso, nome às pessoas que batalham, destravar isso é isso, fundamental. né? E aí, quando foi o ano passado, já veio o recurso, nós já pagamos a empresa. É um aparelho que vem da Inglaterra, já chegou no Brasil, Já chegou no Porto de já Santos. chegou no Porto de Santos. Ontem foi destravado tudo com relação à Receita Federal. Hoje já está saindo, já conseguimos a liberação. Amanhã deve estar saindo de Santos para Campo Grande, Ai, que tá? emoção. E Então, qual é o diferencial desse aparelho? bom, esse aparelho, ele é assim, a precisão desse aparelho, primeiro que é um aparelho totalmente robótico, Uhum. entendeu? De última geração. Eu vi até na mídia falando que o hospital tá se mirando no Einstein. A gente tem sim, Albert Einstein, em São Albert Paulo. Einstein. A gente quer o melhor, Claro, né? E eu acho lógico. que você tem que mirar sim naquele que é melhor. Óbvio. Quando se fala em famílias para investir, o Einstein também começou assim. Eram famílias que começaram Sim, investindo, né? sim. Hoje eu até falei, o Sírio também foram A gente famílias. tem no Einstein famílias de judeus,
né, no Sírio-Libanês, famílias de libaneses, você tem várias Beneficência beneficência portuguesa. portuguesa, várias comunidades que se irmanam Sim, e constroem e aportam recursos, né, como uma forma de retorno para o país que acolheu é os primeiros verdade. imigrantes. Então, é fundamental Então, isso. esse aparelho é a precisão. Hoje, o nosso aparelho de radioterapia, Carmen, ele pega 1 centímetro de tecido bom. Então, o paciente hoje, para não ser tão eh, Invasivo. evasivo, ele faz 5 sessões, descansa 2 dias. Uhum. Né? Então, geralmente o paciente faz ou um ciclo de 15 sessões, tem pacientes que fazem 15, outros pacientes fazem 30 sessões. Esse novo aparelho, a evolução dele é tão grande, a precisão dele é fantástica, que eu até falo que ele não é essa ponta dessa caneta. Ele é o grafite 0,3. Nossa, Então, assim, ele vai direto no tumor. no tumor. Com isso, pela precisão, o paciente que faz 30 sessões, ele vai fazer 10 Então, sessões. vai reduzir o número de sessões pela eficácia do Pela tratamento. eficácia do tratamento. Ele vai reduzir tempo, vai reduzir sessões, vai reduzir o tratamento pela eficácia do tratamento. Inclusive, células boas não serão afetadas, porque Não a gente serão sabe no tratamento do afetadas câncer. nada, ele vai direto no tumor. Então, assim, vai ser uma evolução. Então, vai atender muito mais pacientes Muito em mais menos tempo, pacientes. com uma eficácia infinitamente maior no tratamento, na cura, enfim, qualidade de vida para essas Qualidade pessoas. de vida para o paciente, né? E Porque hoje é muito desgastante para o paciente fazer a demais, radioterapia, muitos demais. têm trombose, né? Eh, Esse equipamento, ele vai estar saindo de Santos, do Porto de Santos, quando a gente está gravando aqui esse programa, esse episódio com você, ele vai chegar aqui em Campo Grande. Ele vai ser instalado onde e o que que precisa de proteção para ele? Bom, nós estamos construindo um novo bunker. E a gente está inovando, né? O que a gente está fazendo nesse bunker, para você ter uma ideia, faz 3 meses que nós começamos. 3 meses. Três. Tamanha demanda da obra. São características muito peculiares, né? Tem, por exemplo, tem um bunker sendo construído aqui que faz anos, que ainda Uhum, não foi finalizado, porque uhum. não é fácil mesmo essa obra. E essa está bem acelerada, É, então. então, é um novo método que é de pré-moldados, entendeu? O secretário até falou, vocês precisam defender isso no Ministério da Saúde. Aham. Por quê? A gente está fazendo em tempo recorde. Pra você ter uma ideia, a espessura da parede do bunker, ele tem 2 metros 2 metros de espessura de largura. para poder o equipamento ficar lá dentro. Exatamente. Então, ele é um Lego, tá? De voltas onde a irradiação pode vir. Então, ele não se encontra Uhum. as paredes, entendeu? Os modos que foram feitos de pré-moldados. Então, a É tecnologia é uma incrível. tecnologia, assim, imensa. Então, assim, a gente finalizando até final de junho, a gente finaliza ele, Uhum. tá? Nós queremos inaugurar ele até final de junho. Porém, até a semana que vem, já entra, até segunda, terça-feira, já entra a laje, tá? Uma laje também de 1,80 m, para você ter uma ideia, né? De De espessura, espessura, para não vazar em radiação de jeito para não ter nenhum, nenhum para problema, não né? ter nenhum problema, tá? E aí, para operar esse Bom, equipamento, mas aí primeiro é o seguinte, a empresa então ela começa, o aparelho chega e ela começa a montagem disso. Só a montagem disso é de 45 dias, 60 dias, tá? Então por isso que eu tô falando que é final de junho, nós sim, temos maio e junho, para dar justamente esse prazo para esse poder prazo para efetivar tudo. começar, né? Então nesse tempo aqui, desses 2 meses, o nosso pessoal vai estar todo em treinamento, né? Os nossos físicos, toda a nossa equipe da radioterapia, que já são super capacitados, mas Sim, vão estar todo em treinamento para operar esse equipamento, até porque ele é robótico, né? Então tem sim, toda essa inovação. sim. Eu tô
caminhando aqui pelo prospecto, né? No primeiro andar, centro cirúrgico, deixa eu começar aqui de baixo. Tem a recepção no térreo, né? É isso? Tá. Sim. Primeiro andar, centro cirúrgico, 8 salas. Isso vai ser entregue. Segundo andar, 20 leitos adultos UTI. Isso aí está sendo construído. Está Isso sendo aqui, o primeiro construído. andar ainda nós não Isso, temos. isso. Primeiro andar vai Ainda não. ser. É o projeto, É tá, o gente? projeto. Então, 8 salas, centro cirúrgico. No segundo andar, 20 leitos adultos Esses vão ser inaugurados final de maio. de UTI, inaugurado Isso. final de maio. Terceiro andar, entregue internação, 32 leitos adultos. Né? Quarto andar, internação, entregue 32 leitos adultos também. Quinto andar, internação, 32 leitos adultos, esse que foi agora das famílias do agro. Sexto andar, internação pediátrica, 22 leitos adultos, 5 isolamentos, é esse que você falou Não, até é o setembro. sétimo. Aqui está O sexto. sexto é internações. Internação pediátrica, São 22 32 leitos. leitos de internações E pediátricas. 5 isolamentos. E o sétimo andar, Isso pediatria, nós vamos começar. 5 isolamentos. Aí Nova com ala do agro. 5 consultórios, quimioterapia, brinquedoteca, fisioterapia. Isso aqui está previsto. 5 isolamentos. E 5 isolamentos, exatamente. É impressionante a competência, Sueli, com que vocês, e você, capitaneando essa equipe aí, do conselho e da direção, mostram esses resultados, né? Como é transparente a administração. E eu estava conversando com a Sueli, ela tem 30 anos de Tribunal de Contas. Ela ama processos de auditoria. E eu falei, Fiscalização. alguém tem que gostar disso, até brinquei com ela, né? Fiscalização, auditoria, ela lida com planilhas, com números. Isso fez com que você enxergasse essa administração, direção do Hospital Alfredo Abrão, como realmente uma missão mesmo, né? Você colocar todos os seus anos de experiência, o seu tempo de experiência, tudo que você aprendeu na vida, no público, para agora oferecer ao público toda essa bagagem que você tem. Carmen, eu fui criada, tá? Meu pai, quando eu entrei no Tribunal de Contas, ele sempre disse uma coisa para mim: quando for sair, saia pela porta da frente e não manche meu sobrenome. Eu fui criada, entendeu? Todos os meus irmãos foram criados assim. Então eu trago isso, tá? De Uhum, berço. uhum. Essa questão da seriedade, de fazer a coisa. Eu nunca pensei em ser gestora. Nunca. Quando eu fui chamada para ser presidente, eu levei um susto. Eu era vice, para mim estava muito bom, entendeu? Eu andava no hospital, eu ajudava, eu conversava com os pacientes, eu via se a comida estava boa, eu via se estava limpo, sabe? Que eu tenho essa coisa da Foco. limpeza, de ter o bom atendimento, ver se os pacientes tratavam bem, se os colaboradores tratavam bem os pacientes. Então, eu já vinha cuidando disso. Quando eu fui chamada para ser presidente, eu levei um susto, para ser bem sincera. Nunca almejei ser presidente. Nunca, nunca pensei nisso. Mas a partir da hora que eu assumi, E o que te fez aceitar? é a missão. Eu sempre mexi com. Eu trabalhei 9 anos na evangelização. Uhum. Então, eu tinha a missão de evangelizar. E aí eu pensei, bom, agora Deus está me dando. Eu fui entender por que eu tinha saído da evangelização, por que ele me tirou de lá, entendeu? Porque ele tinha outros propósitos. Então eu pensei, agora a missão é de cuidar, de fazer o melhor, de Uhum. mostrar que é possível, com seriedade, com responsabilidade, com tudo aquilo que eu aprendi no Tribunal de Contas, eu colocar em prática aqui. Um hospital que foi tão manchado, Uhum. entendeu? Que tão manchado, por que não reescrever a história? E é isso que eu estou fazendo com a minha equipe. Reescrevendo a história do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Não só com estruturas, não só com paredes, não só, mas também com novos equipamentos. Está chegando aqui nesse primeiro semestre um novo tomógrafo. A gente está atrás, como eu te falei, da ressonância magnética através do Pronon, esse novo equipamento de acelerador linear. Tem vários, nós acabamos na Outubro Rosa, né, um novo mamógrafo de última geração. Sim. Mas nós não paramos por aí. O Hospital do Câncer foi além. Nós buscamos o que? Parcerias,
com a C. Camargo O e com Hospital o AC Camargo. Sírio-Libanês. Nós estamos aí, nós entramos, contratamos o AC Camargo para fazer um diagnóstico do hospital. A C. Camargo é uma referência, né, Sim, internacional no oncologia em São tratamento com Paulo, né? oncologia, sim. Foi lá que eu operei, inclusive, Para Hospital você AC ter uma Camargo. ideia, tinha uma coisa que nos diferenciava de Barretos. Nós não tínhamos, nossos pacientes, eles não tinham como fazer parte de novos medicamentos, de novos tratamentos. Uhum. Hoje o AC Camargo abriu essa porta para gente. Como é que funciona essa parceria? Bom, funciona assim, os nossos pacientes eles são triados, Uhum. entendeu? E aqui aí nós mandamos paciente, nós inserimos eles, né, no projeto da C. Camargo de pesquisas, né? E aí a indústria farmacêutica ela assume aquele paciente, todo o tratamento dele, entendeu? Para fazer as pesquisas, banca. A gente entrou agora nesse projeto, Certo. né? Então, vai ser um desafio, não é fácil. Não vou falar para você que é fácil, Com entendeu? certeza É não. bem difícil, Mas é um passo muito mas é um importante. passo importante. Fundamental. Fora isso, nós entramos no PROADES junto com o Sírio-Libanês. O que é o PROADES? O PROADES é um programa nacional de recuperação de hospitais públicos. Ai, perfeito. Tá? Então, a gente entrou no RHP, que é Recuperação de Hospitais Públicos, junto com o Sírio-Libanês. Então, o Sírio, ele vem ao hospital, ele faz reuniões semanais com a gente, com todo o nosso pessoal da assistência, tá? Depois ele vem periodicamente, presencialmente, Para ir acompanhando esse para ir processo. acompanhando os processos. Agora nós estamos na vez dos nossos centros cirúrgicos, como aprimorar, como melhorar, como atender melhor, como fazer com que os nossos tempos, entendeu? Possa fazer mais cirurgias, Sim. entendeu? Qualidade nas cirurgias. Então, assim, é um desafio. Entendeu? É um É não desafio. parar, né, É não Sueli? parar, é não É parar. não parar nenhum momento e não deixar ninguém parado, porque são vidas. Vocês atendem, o Hospital Alfredo Abrão, do Câncer Alfredo Abrão, atende gente de Mato Grosso do Sul inteiro. Nós Como atendemos é que funciona esse atendimento? Nós atendemos 72% da oncologia SUS no Mato Grosso do Sul. 70, quer dizer, de cada 10 pacientes, 7 Sete são estão com tratados vocês. pelo Hospital do Câncer Alfredo Abrão. E atendemos também Paraguai e a Bolívia. A gente recebe muitos pacientes do Paraguai e da Bolívia, principalmente da Bolívia. Como é que eles chegam? Qual é o caminho que se percorre para ser atendido no hospital? Bom, o hospital, ele não é um hospital de portas abertas, Sim. né? Ele é um hospital que entra através da regulação. O paciente precisa estar regulado. Ninguém pode chegar e falar, olha, eu preciso de uma consulta. Às vezes as pessoas chegam e falam, olha, eu já tenho um exame. Como é que eu faço para tratar, para me marcar uma consulta? Não, não tem isso, E né? aí, como é que vocês orientam essa pessoa, por exemplo, que passa lá no Eu hospital? oriento o seguinte: se a pessoa já tem um exame, vai no posto de saúde, leva esse exame, entendeu? Uhum. Mostra para o médico, que o médico vai te regular quando ele vê que você já tem, entendeu? Sintoma, que você já está com um diagnóstico de câncer, ele vai te regular para oncologia cirúrgica ou para oncologia clínica, Uhum. né? Com isso, ou o hospital vai puxar, vai vir ou para nós, Porque ou cai no vai. sistema, então Cai já no fica sistema, regulado, pode ir né? para Santa Casa, pode ir para o regional, como pode vir para nós, Sim, né? sim. Hoje os pacientes querem muito ser tratados no Hospital do Eu Câncer, imagino. porque é específico, porque tem toda essa estrutura hoje, então eles pedem muito para mudar, entendeu? Uhum. Com todo respeito aos outros hospitais, Claro. tal, mas é um hospital que tratamos só oncologia, Especializado nisso, em claro. oncologia. Então, é através da regulação ou do CORE, né? Que vem do estado, vem dos municípios, né? Uhum. Isso é regionalizado. O sul tem algumas regiões que vai para Dourados, né? E a maioria, o norte, a região do Pantanal, vem todos para nós. Então passa pela regulação, tem que cair no sistema e ali faz a distribuição para os hospitais que fazem esse atendimento e óbvio que as pessoas vão preferir, os pacientes vão preferir ser atendidos no Hospital Alfredo Abrão É, por toda essa tem especialização uma, que co- tem, né? tem uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que a gente faz uma parceria aqui com o Hospital do Amor. Uhum. Como? Eles fazem diagnóstico, eles não fazem tratamento. Então, quando qualquer diagnóstico que dê alteração, eles mandam para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão e não para Barretos.
entendeu? Então, Entendi. assim, todo paciente, até por conta da regulação, tem um diagnóstico positivo, o Hospital do Câncer Alfredo Abram o Hospital do Amor, eles encaminham para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Lembrando sempre, o Hospital do Amor não é o Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Sim, sim. Confunde. Muita gente Eu confunde, imagino, eu entendeu? imagino. Sueli, como é que começou a sua vida como voluntária? Porque você trabalhou durante 30 anos no Tribunal de Contas, sala fechada, ali, números, planilhas, e tal. E você falou que você fez evangelização durante muito tempo. Então você tem esse lado espiritualizado, essa questão do contato com o outro, né, da preocupação com o ser humano. Mas como é que você foi para o conselho do Hospital do Câncer, se tornou vice-presidente? Você já falou que foi chamada, foi um susto, mas atendeu esse chamado. De onde vem essa vocação, essa visão, esse olhar para o outro e a entrada em ação? Bom, eu te falei agora há pouco com relação a meu pai, dessa coisa da seriedade, de ser um homem muito sistemático, com os filhos. Mas o meu pai, ele sempre foi um homem muito humano, Uhum. solidário com as pessoas. Ele sempre teve naquilo de ajudar as pessoas. A minha casa sempre foi assim de famílias, cheio de gente. Não, eu sou de uma família de 13 filhos, 13. 11 irmãos vivos. Depois, agora, recentemente, faleceu 2 irmãos. De onde que você nasceu? Eu nasci em Iguatemi. Iguatemi. Então, vinha pessoas de chácaras os filhos precisavam estudar, que não tinha essa coisa de escolas rurais, né? Sim. Os filhos, as pessoas precisavam vir para a cidade. Então, a minha casa sempre foi muito cheia de gente, de Bom, só crianças, de filho já de tinha adolescentes para 13. estudar, que meu pai sempre ajudava. Sim. E meu pai e minha mãe, eles sempre ajudaram muito as pessoas, muito. Casa da sopa, Eles sempre entendeu? foram assim. Sempre foram assim, entendeu? Sempre foram assim. E meu pai, quando eu era ainda criança, para você ter uma ideia, o meu pai, ele trabalhava, ele era do Correio, ele era funcionário federal, mas ele trabalhou em Amambai, ele trabalhou em Itaporã. Então ele chegava no final de semana que ele vinha para casa, a minha mãe tocava uma chácara, entendeu? E tirava leite, essas coisas assim, durante a semana, Uhum. com os filhos, eram muitos filhos. E meu pai chegava no final de semana, ele tinha um galpão e ele fazia Caixões de madeira? caixões de madeira. Por quê? Ele achava muito indigno uma pessoa ser enterrada enrolado num Sim. lençol, ser Sem ter jogado numa pelo cova, menos um caixão. sem ter. Então ele fazia aquilo e deixava para doar. Caixões pequenos de crianças. Hum. Isso me emociona muito, porque Hum. eu me lembro muito do eu e meu Imagino. irmão, o Lídio, de cortar aquelas mortalhas roxas. Sei. Um segurava de uma ponta, outro segurava da outra para cortar, para ajudar, porque minha mãe também não tinha tempo para ajudar meu pai nisso, entendeu? Uhum. E E aí colocava os filhos e para. colocava os E filhos isso para foi ajudar. Isso ensinando foi ensinando vocês. a Vocês gente a foram ser vendo, né? solidário. É. Entendeu? E depois a minha mãe, ela fez uma doação junto com a minha cunhada de uma creche na cidade, que até hoje é tocada, que, né, tem uma creche em Iguatemi que é tocada lá, ela é uma associação beneficente. A gente teve isso, esse olhar deles para as pessoas, cuidar das pessoas. E eu tive sempre isso, essa coisa de cuidar. Eh, eu falei hoje também que eu tenho muita pressa. Porque minha mãe morreu cedo. Minha mãe morreu com 58 anos, Muito né, nova, ela né? teve um infarto fulminante. Então o valor da família, para mim, é tudo, tá. É estar com a minha família, mas cuidar das pessoas, acho que fazer sua parte. As pessoas esperam muito do poder público. Muito. É. Se cada um fazer um pouquinho, Carme, dá certo. E fazer o melhor. Não é porque eu sou voluntária que eu tenho que fazer meia boca. Não. Não. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. E eu tenho isso. Fazer bem feito. Fazer com seriedade. Por isso é SUS com qualidade Um de, particular. de um particular que você levou lá para o Hospital Alfredo Eu Abrão. defendi isso no Ministério da Saúde. Maravilhoso, é isso. Gente, porque a gente tem que tirar essa ideia da cabeça de que SUS é de graça.
Não, Não é de graça, gente. Presta atenção. são os nossos São os impostos. impostos que a gente paga, que financiam um sistema único de saúde que é fenomenal, tem falhas, precisa mudar, atualizar, perfeito, mas você conhecendo o que tem aí nos Estados Unidos, por exemplo, o SUS é um exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente tem várias situações. Eu fui atendida no SUS várias vezes. É fundamental você ter essa noção. Não é de graça, é financiado pelos nossos impostos. Então, por Verdade. isso, cada cidadão brasileiro precisa exigir essa qualidade. Então, o Hospital Alfredo Abrão, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, é justamente um exemplo do que deve ser um hospital público. Porque não é porque é de graça, como disse a Sueli, não é porque ela trabalha como voluntária, que não ganha dinheiro, trabalho, mas ela ganha muito mais, porque o pagamento vem de outras formas muito mais eternas do que o dinheiro, Muito mais. né? E que vai ser feito de qualquer jeito. É o contrário. Então, é esse o exemplo que o Hospital Alfredo Abrão está dando na prática para gente. E o que ela viu na casa dela, com os irmãos, né, o exemplo dos pais, nos remete justamente a isso, a gente também ser exemplo para os nossos filhos, né? Porque hoje a gente está Sim, numa sociedade tão, uma realidade tão individualista que até a doação tem que ir para a internet, né? Tem que mostrar, olha como eu estou sendo boa, olha como eu vou para tal lugar, eu estou ajudando as pessoas. Não faça, não mostre, faça, simplesmente faça. Sueli, você andando, você fala que você circula muito pelo muito. hospital, né? Eu imagino que você deve ter histórias assim incríveis. E é justamente esse pagamento a que eu me refiro, né? Quando você conversa com alguém, como você citou aquela senhora que agradeceu, e que, enfim, a pessoa que perdeu o familiar ali, que infelizmente veio a óbito, mas foi lá para agradecer. Que história mais te marcou? Se é possível lembrar agora de imediato, o que mais te marcou e que você lembra assim de imediato lá dentro do hospital? O Carmen, o hospital ele tem todo dia uma história, né? Todo dia uma história. Você vê pacientes que chega sem esperança no hospital, né? E ver a pessoa retornar para agradecer, aquela pessoa que chegou fragilizada, sem esperança, Uhum. mas ver aquela pessoa que chega para agradecer, eu estou viva, entendeu? Eu estou viva. Eu venho aqui para agradecer, que te dá um abraço, entendeu? Que chora com você, que te Imagino. mostra que valeu a pena toda essa luta, porque o câncer é difícil. É. É uma luta. Não é fácil. Não é fácil quando você recebe o diagnóstico. Não é fácil o tratamento é longo. O hospital, nossos pacientes, eles criam vínculos com a gente. São 5 anos. Não é um paciente que vai para o hospital, para a Santa Casa, que opera, entendeu? E que vai embora. Não, não É, o é. tratamento, ele pelo menos 5 anos, né? É, pelo menos 5 anos. É. Então, assim, ele chega lá, ele passa por uma consulta, depois ele passa por uma cirurgia, depois ele começa a químio, ele começa a rádio, depois ele vai para fisioterapia. E o hospital tem tudo isso. Ele tem a fisioterapia, entendeu? Às vezes ele vai precisar de um laser, também tem que faz. Ele passa pela assistência social, ele passa pelo psicólogo, entendeu? E depois são 5 anos, é em 3 meses, depois 6 em 6 meses, depois ano a ano, até completar 5 anos. É. Então você cria vínculo com as pessoas, entendeu? Não é uma coisa que você viu, operou, tchau, aquele médico que foi lá, obrigado por ter me operado. Não é assim. Por isso que eu falo que Então são quem escolhe essa histórias, profissão é, é- trabalhar nesse lugar é são diferente. histórias, É. são muitas histórias, entendeu? Mas teve uma história que mexeu muito comigo de um paciente que me pediram em Corumbá. Hum. Para mim ajudá-lo, tal, inserir, tal. Eles estavam fazendo uma campanha, tal, para ajudá-lo. E eu falei: "Não, gente, não precisa". Ele tinha um câncer de pâncreas, Que é muito entendeu? agressivo. Que é muito agressivo. E o dia que eu encontrei ele estava no início do tratamento, ele fazendo tudo particular.
E quando ele começou o particular, o médico pediu que viesse para o hospital. E quando ele veio, que fizeram os exames e ele voltou uma semana depois para pegar os resultados, que eu acabei fazendo tudo pelo hospital, que não tinha necessidade de pagar particular, ele já estava muito diferente, muito diferente. E eu acompanhei toda essa família lá, Uhum. mas ele me chocou muito. Eu fiquei muito impactada com a evolução da doença muito rápida, Uhum. entendeu? Então, por isso que eu falo que eu tenho pressa no tratamento, porque às vezes as pessoas demoram para buscar esse tratamento, entendeu? E até eu me lembro que quando a médica falava: "Olha, ele não pode comer isso, ele não pode comer aquilo", e a filha dele fazia medicina, e ela veio falar comigo, entendeu? Porque ele queria água, e a médica falava: "Não, não pode dar muita água". E ele falava: "Eu tenho sede". Eu falava: "Dá água, dá café, dá Coca-Cola, dá o que você quiser", entendeu? Até perguntei para ela: "Quantos dias esse Uhum. médico eles te deram?", Uhum. entendeu? E a filha falou: "Uma semana". Eu falei: "Então dá o que você quiser". Então isso mexeu muito comigo. Por isso a Eh, pressa, a né? pressa, A você tá vida entendendo? pede pressa, né? Eu falo isso, não deixa para depois, o diagnóstico precoce salva vidas, né, o diagnóstico precoce, e eu vejo muita gente sendo recuperada. Eu converso com muitos pacientes, são muitas histórias de superação, de 18 anos, de 15 anos, de 20 anos. Então esses dias eu conversei com uma paciente Hã. que ela queria fazer uma hemodinâmica, ela queria ir para Barretos, porque o médico, ela nem ouviu o que o médico disse, ela disse o seguinte, o médico falou assim: "Olha, o que dava para o SUS fazer, nós fizemos. Mas a partir de agora, a gente vai partir para uma outra medicação judicializada. Porque se o paciente precisar de um medicamento que custa 100.000, entendeu? E até me chocou muito o que eu vi, essas denúncias que chegaram Sim. agora, porque os nossos médicos eles vão prescrever. Só que a gente direciona tudo para a defensoria pública. Entendeu? Sempre para a defensoria pública, entendeu? E o hospital, e quando a gente é contemplado para a gente comprar, nós compramos do laboratório, entendeu? Uhum, Oficial, do uhum, laboratório que tem nunca de terceiros, nunca de farmácias, nunca de nada. E com isso, são muitas histórias que o hospital vem. Então essa paciente, o médico disse assim para ela: "Olha", ela falou: "Não, mas eu quero fazer essa cirurgia", entendeu? Que Barretos faz. E ele falou: "Mas o seu câncer", ele voltou 18 anos depois. uhum. Ele voltou e ele voltou grande, entendeu? Então, assim, nós vamos fazer um outro tratamento. Então ela chegou para mim, ela falou: "Eu quero que a senhora consiga a autorização para mim, ele não quer deixar eu ir para Barretos. Eh, e eu quero fazer essa cirurgia". Aí que eu disse para ela, eu falei: "Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou conseguir para a senhora uma consulta num particular aqui", porque o hospital hoje nós temos a hemodinâmica no hospital, né, Uhum. só que ela é particular, a gente até consegue inserir no SUS, algumas coisas a gente está numa parceria. Certo. Eu vou conseguir uma consulta para a senhora, para o médico ver se a senhora pode ou não. Mas o que eu estou entendendo, entendeu, que o médico disse o seguinte: "Até agora, a gente estava com a medicação SUS. A partir de agora, a gente vai partir para uma medicação muito mais agressiva, entendeu? Para ver se vai dar um Um bom retorno. resultado". Mas ela nem ouviu essa medicação, ela chegou para mim e disse assim: "O médico disse que o que dava para fazer ele já fez, então eu quero fazer isso". Então as pessoas às vezes, aí eu perguntei para ela: "Há quantos anos, faz quanto tempo que a senhora trata?". E ela falou: "Fazem 18 anos". Porque ela me questionou: "Por que que tanta gente dá certo o tratamento e para mim não dá?". E foi aí que Uhum. eu perguntei, e ela falou: "Fazem 18 anos que eu trato aqui no hospital". Então eu falei: É, 18 anos, seu tratamento deu muito deu certo. muito Não vai certo. É uma desanimar vida, né? agora, É não". uma Então eu vida, disse para né? ela: "Não vai desanimar". E eu passo agora pela químio, ela está lá fazendo químio. Firme e Eu forte. falei com ela isso o ano passado, o ano retrasado, acho que E no meu tá primeiro ano. vivendo, né, Está Sueli? vivendo. É, Então o que que eu falo? Cabeça boa, precisa é. ter cabeça boa, enfrentar a doença e não desanimar. E eu falo o seguinte, um quarto bem arejado, bem bonito, com uma marcenaria bonita, eleva a autoestima do paciente.
Tem razão. entendeu? Não é luxo, gente, é necessidade, é tratamento, tudo, porque a gente é visual, nós somos sensoriais. Se você deita numa cama que tem conforto, o lençol limpinho, cheiroso, sabe, macio, quem está te acompanhando vai ficar confortável numa cadeira, sabe? Você tem ali, como disse a Sueli, a televisão, você tem internet, você tem a luz ambiente. Um ambiente limpo. Limpo, sabe, um banheiro gostoso para você poder tomar banho, já está sofrendo, já está passando por um apuro, por uma situação dramática de vida. Então, isso sim é SUS, tem que ser assim. E esse é o exemplo que o Hospital do Câncer Alfredo Abrão dá. Sueli, a gente está encerrando, um tempão a gente ficar conversando aqui, mas geralmente eu pergunto aqui para os meus convidados, esse bate-papo, o que essa experiência te tirou e o que ela te deu. Eu só posso te perguntar o que ela te deu, porque eu acho que ela não te tirou nada. O que que a frente do Hospital Alfredo Abrão te deu? Bom, primeiro, antes de finalizar, eu queria falar o seguinte, que eh, estrutura é importante, equipamento é importante, Uhum. mas toda a equipe que está por É trás disso fundamental. é fundamental. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Eu tenho muito orgulho de estar à frente nessa missão. De toda essa equipe que está lá, médicos, do porteiro ao cirurgião. Tenho muito orgulho de todas essas pessoas que dão carinho, que dão atenção, que têm o cuidado com cada paciente, em dar o melhor para o paciente. E o que eu levo é que, assim, felizes somos nós que estamos do lado de cá, Uhum. que temos a oportunidade de ajudar, entendeu? De aplicar uma injeção, de fazer uma cirurgia, de acolher, de abraçar, de dar o melhor para o paciente. Felizes somos nós que estamos do lado de cá, entendeu? E eu sou resolutiva, eu tenho pressa por conta disso. As pessoas, o câncer não pode esperar, a doença não pode esperar, as famílias não têm tempo, entendeu? Então, assim, os recursos precisam ser bem geridos, né? O SUS pode sim ser de qualidade, pode sim se equiparar com qualquer hospital privado. O SUS não tem que ser feio, não tem que ser sujo, não tem que ser quebrado. Não. Ele pode sim ser um exemplo de limpo, de bem equipado, mas ele pode também ser bem tratado. As pessoas Merecem. merecem o melhor, as pessoas precisam ter dignidade. E por trás de cada pedido, tem alguém pedindo socorro, né? Então que a gente possa dar melhor, porque dessa terra não se leva nada, Não. entendeu? Então, que todos possam dar o melhor de si. Quando você for chamado para qualquer missão, dá o melhor de si. Fazer o melhor, fazer como se fosse a última vez que você estivesse fazendo alguma coisa, porque a gente não sabe o amanhã. Ai, obrigada, Sueli. Você é um exemplo para todos nós. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada, para toda obrigada. a sua equipe, para todo o conselho e a cada pessoa que você citou aqui, enfim, esse grupo de pessoas, né, que receba aí o nosso carinho, a nossa gratidão e força. E vamos continuar acompanhando toda essa evolução do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Eu quero agradecer a você, agradecer a Capital FM, que sempre tem aberto, né, as portas para a gente falar das novidades, daquilo que está acontecendo no hospital. Você sabe que tem uma coisa, Carmen, que eu, todo dia, quando eu estou no hospital, eu falei que ando muito pelo hospital. Prova da comida, essas coisas assim. E tem uma coisa que eu sempre conto para ele das novidades, Uhum. né? De todas as novidades, o que está acontecendo no hospital. Eu sempre falo para eles: olha, está acontecendo isso, aquilo, eu conto, porque são sempre muito simples, Sim. né? E ver aquelas pessoas todos os dias, eu conto as novidades. E ter esse apoio da FM Capital, para a gente poder, não só para os nossos pacientes, mas para contar para o Para todo Estado o que mundo. está acontecendo, É né? isso. Importante. Essa é a nossa missão. É verdade. Levar para você que está nos assistindo tudo que está acontecendo de bacana, de bonito, de novidade e as pessoas ajudando. Obrigada, Sueli. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Eu possa ter contribuído um pouquinho Com com esse nosso estado. certeza.
E assim a gente encerra mais um Podital com a convicção de que você saiu melhor depois de ver esse bate-papo. A gente se encontra no próximo Podital, tá bom? Até lá. Até o próximo Podital, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.